Bem, queridos, vamos falar hoje de um tema que é um tema desafiador, né? Eu confesso para os irmãos que às vezes esse tema ele parece ser até um pouquinho contraditório, né? Mas é importante a gente entender isso. E o título da pregação dessa noite é Amar é Perder. E aí eu quero convidar você a ler comigo um livro inteiro da Bíblia hoje, né? Nós vamos ler um livro inteiro. Nós vamos ler o livro de Filemon. E vocês vão ver que é um livro bem curtinho. E o legal é para quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro inteiro, agora já pode marcar lá no aplicativo que leu o livro inteiro, né? Então vamos lá. Diz assim, Filemon: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todos, bem que é em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego, por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanime o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa é a carta de Filemon. E nessa carta a gente vai precisar contextualizar um pouquinho para a gente entender o que estava acontecendo. Aqui Paulo
é prisioneiro. Creio que isso ficou claro para todo mundo. Paulo está preso. E durante esse período que Paulo está preso, ele conhece uma pessoa, e essa pessoa se chama Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, ele era escravo de Filemão. E Onésimo era, além de ter sido escravo de Filemão, ele era um escravo fugitivo. Onésimo, ele foge de Filemão, e nessa fuga, na prisão, encontra Paulo. Encontrando Paulo, através da vida de Paulo, ele conhece a Cristo. Onésimo, então, conhecendo a Cristo, ele se converte e ele começa, então, trabalhar a favor do Evangelho junto a Paulo. Onésimo, então, agora é um auxiliador de Paulo. Onésimo está junto de Paulo no ministério. E Paulo, conhecendo a história de Onésimo, ele então manda uma carta para Filemão. E além da carta que Paulo manda para Filemão, ele manda junto Onésimo. Então a gente está no seguinte cenário: Onésimo, fugitivo, vai ter que voltar e entregar a carta que Paulo escreveu a Filemão, sendo que Filemão era o seu mestre. Naquela época, existiam alguns direitos que eram dados ao mestre, ao dono dos escravos. Quando ele fugia, ele poderia ser punido de forma física, né? Ele poderia ser castigado de alguma forma física, e além disso ele poderia até ser morto. Então, não era algo fácil para Paulo, que estaria enviando agora um amigo, dependendo do que Filemão poderia fazer. Não seria fácil para Onésimo, que teria que voltar também correndo todo esse risco. E também não seria fácil para Filemão, mediante ao pedido que Paulo faz. Paulo faz o seguinte pedido: Filemão, eu estou te mandando Onésimo. Eu sei que ele fugiu. E eu sei que você tem direitos sobre isso. Mas eu estou te mandando ele, e eu quero que você receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Então eu quero que você cuide dele e receba ele como se você estivesse recebendo a mim. E aí Paulo, ele vira e fala o seguinte, fala assim: olha só, eu sei dos teus direitos. E eu sei também que eu poderia exigir isso de você. Mas eu não vou exigir. Eu vou contar que você faça isso por amor. Eu espero que você o receba como se fosse eu, por amor. Mas, se você entende que ele tem alguma dívida com você, se você entende que ele te deve algo, você faz o seguinte: você coloca na minha conta, porque eu vou acertar com você. Tudo que ele estiver devendo para você, põe na minha conta, que eu acerto. Agora, não esquece de uma coisa não, Filemão. Você me deve até mesmo a ti. Por que ele fala isso? Porque, na verdade, foi através também da vida de Paulo que Filemão conhece a Cristo. Então, Paulo também lembra ele disso. E aí ele vai dizendo o seguinte, fala assim: olha, eu estou te falando isso tudo aqui, mas eu conto, na verdade, que você faça por amor. E sabe, queridos, a gente olhando para essa narrativa, eu não sei quem já tinha tido a oportunidade de olhar para a carta de Filemão nesse aspecto, e entender que os três principais personagens nessa carta, eles estavam abrindo mão de algo por amor. Às vezes a gente trata amor como se fosse um mero sentimento. Amor é muito mais do que isso. Amor é ação.
é prática. E aí a gente vai entender que, na verdade, o amor na vida cristã é um amor que a gente chama de um amor sacrificial. O que que isso quer dizer? Ele custa. Ele tem um custo. Ele tem um preço. Quando a gente olha para a própria palavra, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí tem um preço. A sua salvação teve um preço. Então a gente começa a olhar e entender o quanto a gente precisa se desprender de algumas coisas que às vezes a gente acha que tem direito, e então eu vou fazer porque eu posso, porque é meu, porque eu quero. Sem entender que, na verdade, que agora o dono da tua vida não é mais você. O dono da tua vida é o Senhor Jesus, porque você entregou a tua vida ao Senhor Jesus. E quando você entrega a tua vida ao Senhor Jesus, você passa então agora a viver segundo aquilo que Ele ensina. Então a gente precisa entender que o amor verdadeiro, o amor cristão, é aquele que está pronto para se sacrificar pelo outro. É estar pronto a abrir mão de você mesmo pelo outro. Quando a gente olha para Filemão, ele teria direitos, mas ele abre mão por amor, por entender, na verdade, que em alguns momentos a gente realmente vai precisar perder. Paulo é tão incrível que Paulo, ele também se coloca na condição de sacrificar o que fosse preciso por amor a Onésimo. Que Paulo diz o seguinte: se ele te deve alguma coisa, deixa que eu pago. Coloca na minha conta. E aí a gente precisa lembrar que Paulo estava preso, né? E será que a gente tem entendido que esse é o amor pelo qual nós fomos chamados a viver? Será que realmente a gente tem entendido que nós vamos abrir mão de tempo para amar aqueles que às vezes a gente nem conhece? Será que a gente realmente se lembra que nós vamos abrir mão de alguns pensamentos, de algumas certezas em função do outro? É necessário a gente entender que isso vai ser real. Quando a gente olha para o versículo 18, ele diz assim, ó: e se te fiz algum dano, e se te fez algum dano, eu te devo alguma coisa, te deve alguma coisa, põe na minha conta. Será que é assim que a gente realmente tem praticado? Quantas vezes a gente tem exigido, quantas vezes a gente tem, exercido os nossos direitos, achando que o outro tem que nos dar, exigindo que o outro nos sirva, entendendo que, na verdade, nós fomos chamados para servir, entendendo, às vezes, que do meu jeito, da minha forma, as coisas precisam ser entendidas pela ótica do Evangelho. E aí, quando eu olho para essa carta, eu tiro 4 aprendizados. E o primeiro aprendizado que eu queria dividir com vocês é o seguinte: quando a gente realmente está disposto a amar como Cristo amou, quando a gente realmente está disposto a viver o amor que Cristo nos ensinou e praticou, quando a gente realmente está disposto a fazer como Paulo, como Filemão, a gente vai entender que o amor de Cristo nos faz paradigma para essa geração.
O que é ser paradigma? Quando a gente olha para a palavra paradigma, a gente vai ver que a palavra ela quer dizer o seguinte: é um padrão a ser copiado. A palavra paradigma ela significa isso, o padrão a ser copiado. Então a gente precisa então agora se transformar em padrão para que as pessoas possam olhar para nós e imitando a nós, imitar então a Cristo. Quanto tem sido difícil ter referências nos tempos de hoje. Quanto é difícil você olhar para alguém e falar assim: poxa, eu vou copiar esse cara. Eu vou fazer igualzinho ele faz. Quantas e quantas vezes a gente fica buscando referências e não acha. E aí eu estou para dizer uma coisa para você. A referência agora é você. Agora que você entregou a sua vida a Cristo, você então tem que se tornar paradigma para essa geração. Não espere que alguém seja você. Como que você vai fazer isso? Lá em João 13, do versículo 34 e 35 diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aqui, meus queridos, está claro a ordem de Jesus para que a gente se torne o padrão. Quer que as pessoas sejam melhores? Mostra para ela como é Cristo. E sabe como que você mostra? Sendo. É muito legal que Paulo, ele fala para Filemão o seguinte: Filemão, eu poderia cobrar isso de você. Eu poderia até exigir isso de você, mas eu não vou fazer. Porque eu espero que você faça em amor. E sabe, é lindo quando você consegue entender isso e começa a viver o Evangelho, não como se fosse uma regra imposta, mas como se realmente fosse algo que nasce em você. O Evangelho ele precisa realmente ter te transformado ao ponto de você decidir fazer e decidir amar, porque agora essa é a sua nova natureza. E nessa nova natureza, as pessoas vão olhar para você e entender que precisam te copiar. Paulo mesmo vai dizer, né? Copiem a mim porque eu copio a Cristo. E será que isso é uma prática que hoje a gente pode fazer? Que a gente pode falar? A todo momento as pessoas estão nos olhando. Seja você um padrão para que as pessoas possam entender o que realmente é o amor de Cristo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é muito legal quando as pessoas às vezes questionam e falam assim: eu não sei por que você faz essas coisas. Eu não sei por que você vai para a rua pregar para quem não está nem aí. Eu não sei por que você gasta tanto tempo com essa pessoa. Essa pessoa não quer nada. Eu não sei por que você ama essa pessoa. Eu não sei por que você cuida dessa pessoa. E aí você responde, né? É porque, na verdade, Cristo faz comigo. Cristo fez comigo. Alguém cuidou de mim. Alguém tratou das minhas feridas. E essa é uma realidade para todos aqui, meus queridos. Ninguém chega aqui sem ferida alguma. Quando a gente chega aqui, a gente chega ferido. A gente chega machucado. E alguém cuidou de você. Alguém decidiu te amar. Alguém decidiu amar você apesar de quem você é. Agora é a sua vez. Então, quando a gente olha para essa carta, a gente entende que Paulo está ensinando isso para Filemão. E, consequentemente, ensinando para nós. Sabe? E como é que a gente faz isso na prática? No trabalho. Demonstre paciência, compreensão. Sabe? Seja diferente.
Hoje as pessoas não querem ouvir, hoje as pessoas não sentam para olhar nos olhos. Seja você essa pessoa. Fale, converse, seja diferente. Para que as pessoas olhem para você e falem, tem algo diferente. O que está diferente em você? Na família, pratica o perdão. Aprenda, sabe, a buscar a reconciliação de conflito. Não seja você aquele que apimenta a situação, pelo contrário, você representa amor. Então, que você seja aquela pessoa que apazigue os conflitos. Que você seja aquela pessoa que ligue e fala assim, vem para cá, porque está difícil. Sabe, na comunidade, envolva-se em atividades, em serviços comunitários, realmente viva isso, ajude aquelas pessoas que realmente precisam. Como falar que nós somos diferentes se nós, na verdade, não agimos diferente? E é legal que a gente está sendo chamado, como Filemão, a fazer por amor. A fazer, sabe, de forma voluntária, dando o seu tempo, dando o seu recurso. Eu tive um pastor que ele falava para mim assim, o crente é meio doido, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma cantina na igreja, né? Aí você doa, você faz e você compra. É só na igreja que tem isso, né? Em lugar nenhum vai ter isso, né? E é verdade. Isso quando você não compra para o outro também, né? E é verdade. Mas foi para isso que a gente foi chamado, para ser usado por Deus de forma com que as pessoas entendam que é diferente. O segundo aprendizado é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, nós vamos perceber que, na verdade, nós não perdemos, nós ganhamos. Olha que coisa linda, quando a gente olha, e Paulo ele fala o seguinte, fala assim, Filemão, você perdeu Onésimo por um tempo, mas você agora vai ganhar eternamente um irmão. Ele perde um escravo e ganha um irmão. Sabe, às vezes pode até parecer ali que a gente está, né, perdendo, pode parecer que, na verdade, a gente não está saindo na vantagem, mas, na verdade, na vida com Cristo, a gente vai entender, em um determinado momento, que a gente não perdeu, que na verdade a gente ganhou. Mateus 16, 25 diz o seguinte, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, a achará. Cristo está dizendo o seguinte aqui, ó, a partir do momento que você estiver vivendo de acordo com o que eu ensino, de acordo com a minha vontade, mesmo que pareça que você está perdendo a sua vida, na verdade você está ganhando. Quando você acha que está perdendo tempo ajudando o irmão do seu lado, na verdade você está ganhando um grande companheiro de vida. Meus queridos, é tão lindo isso, que quando a gente vive essa realidade na igreja, às vezes a gente olha assim e fala assim, não tenho ninguém. A gente vê todo mundo falando isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho com quem falar, eu não tenho quem me ouça, eu não tenho com quem dividir. E sabe, quando você começa a viver isso dentro da igreja, quando você começa a dedicar tempo para o outro, a dar atenção para o outro, a se preocupar com o outro, gente, é lindo, porque os outros também começam a fazer isso com você. Quantas e quantas vezes eu recebo mensagem assim, pastor Digão, que Deus abençoe a sua semana. Rapaz, que coisa fantástica. Tem gente que está orando por mim, que está pedindo por mim, que está cuidando de mim, que eu nem sei. E aqueles que não entendem, acham que eu estou vindo para a igreja perdendo tempo. Eu nunca fui tão cuidado na minha vida como eu sou hoje. Nunca fui. Sempre tem alguém cuidando de mim. Sempre. E aí, se você parar para pensar, né,
aqueles que já têm uma vida eclesiástica dentro da igreja, para pensar. Se você realmente não tivesse isso aqui, se você não tivesse dado a sua vida para Cristo, se você não tivesse decidido viver aqui, se você não tivesse dedicado tempo para alguém, você realmente teria todo esse cuidado que hoje você tem? É incrível quando a gente se entrega, quando a gente decide entregar para o outro, é incrível como isso retorna para a gente também. Sabe, para isso a gente precisa aprender a perdoar, para isso a gente precisa aprender a dizer para o outro, está tudo bem, vamos seguir em frente, me dá um abraço aqui, vamos seguir em frente. Sabe, a gente precisa estar disposto a sacrificar tempo, a gente precisa estar disposto a sacrificar recurso, a gente precisa estar disposto, porque alguém também fez isso por você, e alguém vai continuar fazendo isso por você. A gente precisa ter a certeza, ter fé, que Deus está no controle de todas as coisas, e mesmo que pareça que eu esteja perdendo, em Deus eu estou ganhando. O terceiro é que o amor transforma e restaura. 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa bacana. Quem era Onésimo? Era um escravo. Agora, quem era Onésimo? Onésimo era aquele que vivia ao lado de Paulo e tinha a responsabilidade de levar as cartas de Paulo. Quando a gente vai olhar aqui, a literatura fala que ele levou a carta de Filemão, esteve junto, levando a carta de Filemão e a carta de Colossenses. Onésimo, aquele escravo, participou da compilação aqui da palavra de Deus, né? Ele levou a carta de Colossenses e a de Filemão. Quem era ele? Um escravo. Sabe, Deus transforma. Quando você decide entregar a sua vida a Cristo, Deus transforma inimigos em irmãos. Às vezes a gente olhava para aquela pessoa e falava assim, eu não suporto essa pessoa. Daqui a pouco você está vivendo com ela dentro de casa, né? Daqui a pouco você está vivendo com ela na célula, daqui a pouco você está vivendo com ela na igreja, porque é assim que Deus vai fazendo. Porque Deus está transformando ela e transformando você. Como Deus fez com Onésimo e como Ele fez com Filemão. Sabe, queridos, a gente precisa entender que o amor de Deus, ele realmente transforma, e a todo momento isso precisa acontecer na nossa vida. O amor de Cristo, ele não apenas perdoa, ele restaura, ele faz novo, ele dá outra chance. O quarto e último aprendizado é: praticando o amor, seremos sempre mais parecidos com Cristo. Quer se parecer com Cristo? Aprenda a praticar o amor. Efésios 5, 1 e 2 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ao amar como Cristo amou, nós vamos refletir o seu caráter, a sua natureza. Quando a gente olha agora aqui para Filemão, a gente vê como é incrível a ação de Filemão em perdoar e receber Onésimo. E como é incrível também Paulo dizendo o seguinte: eu também me sacrifico por ele. E é a mesma coisa que Cristo fez por nós. A gente também não merecia. Na verdade, a gente merecia também a punição. A gente também merecia o inferno.
Mas Cristo, ele decide fazer isso por nós. E nós precisamos passar agora a fazer isso também para as pessoas. Nós precisamos praticar o amor. O amor, ele tem que ser algo, durante toda a nossa vida, tem que ser algo que a gente realmente se preocupe em fazer. A gente precisa realmente pensar e falar assim: hoje eu amei alguém? Hoje eu demonstrei amor a alguém? Hoje eu demonstrei o amor de Cristo a alguém? Porque esse era o seu maior objetivo no dia de hoje. Você o cumpriu? E aí quando eu falo você, eu olho para mim também. Quantas pessoas passaram pela minha vida hoje? Um monte. Mas será que eu realmente pratiquei o amor de forma que elas pudessem ver quem realmente é Cristo? Sabe? Quando a gente pratica o amor, a gente mostra quem é Cristo. Precisamos nos esforçar para imitar a Cristo em ações diárias, mostrando amor e compaixão a todos. Precisamos testemunhar o tempo inteiro esse amor de Cristo. Nós precisamos realmente influenciar as pessoas em amar. Busque crescer, sabe, através da oração, através da leitura da palavra e na prática do amor. A gente precisa praticar o amor. E quando eu olho para essa carta, quando eu olho para essa palavra, sabe, durante o dia eu fiquei pensando o dia inteiro assim: será que eu estou amando? Será que eu estou fazendo? Será que realmente eu estou praticando? Será que é assim que eu tenho que agir? Será que eu consegui influenciar alguém a amar? Será que eu realmente decidi perder algo para amar alguém? Será que eu estou fazendo? Porque, na verdade, a gente precisa fazer essa pergunta o tempo inteiro. Porque a gente precisa praticar o amor. E se a gente abaixar a guarda, se a gente não se importar com isso, amanhã será um outro dia que você não vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer, que é demonstrar o amor de Cristo. E aí, para a gente concluir, ao refletirmos sobre essa carta, vemos que o amor verdadeiro muitas vezes significa perder algo. Sim, significa. Significa, às vezes, perder, deixar o nosso orgulho, deixar, às vezes, até algo que é direito nosso, deixar a nossa posição social, deixar o nosso recurso. Mas quando a gente escolhe amar, algo maior acontece na nossa vida, que é a oportunidade de demonstrar quem é Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso, para sermos exemplos vivos de quem é Jesus Cristo. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos amigos. Você é capaz de perder para poder amar? Você já consegue perder para amar? Que possamos nós, como Filemão, aceitar o sacrifício de amar, para que a gente possa se parecer mais com Jesus Cristo. Vamos chegando no finalzinho do ano, e aí isso começa a ficar muito intenso no nosso coração. É tempo sim de reflexão, tempo sim de parar e pensar num monte de coisa. Que você não deixe de pensar que você agora nasceu de novo para amar. Amém? Que Deus possa guardar essa palavra no nosso coração e que amanhã a gente possa fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, amando as pessoas, para que a gente possa refletir então o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai amado, Deus santo e perfeito, nós queremos pedir ao Senhor, nos ensina a amar mais. Toca, Senhor Deus, no nosso coração
para que a gente sempre possa lembrar que amar, Senhor Deus, é perder. E que agora, Senhor Deus, nós precisamos estar prontos para abrir mão, para amar e assim, Senhor Deus, representar quem o Senhor é. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa. Cuida, Senhor Deus, de nós. Leva-nos, Senhor Deus, em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia de amanhã. Dá uma noite de descanso e paz. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, mas de uma forma muito especial, com essa igreja aqui, que tem decidido amar. Em nome de Jesus. Amém e amém.